O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora,
Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partirem pão. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo o terceiro domingo da Páscoa e a palavra de Deus vai insistindo conosco que o crucificado está ressuscitado e está entre nós, na nossa vida. Nós muitas vezes queremos reconhecer Jesus no extraordinário, no bombástico, e Jesus está no cotidiano, está no nosso dia a dia, está na partilha do pão, no pão partilhado, compartilhado. Partilhar o pão sempre, ter uma concepção de vida marcada pela partilha, não pela concentração, marcada pelo reconhecimento da presença de Jesus, que é aquele que nos ensina a partilhar e que se faz presente na partilha, se faz presente quando nós temos coragem de viver uma vida que seja condividida, partilhada, que seja participada por todos e por todas. Nós vivemos um momento muito forte de concentração e um momento muito forte de desigualdade. A desigualdade só nega a presença de Jesus, nega a partilha e nega a participação de todos, para que todos tenham condições de vida. Não são poucos os que denunciam a fome no mundo, que denunciam os efeitos homicidas da desigualdade, de uma desigualdade que se pode ver na guerra, nas armas, o que se gastou até agora de bilhões de dólares nesta guerra contra o Irã, neste genocídio do povo palestino, em várias guerras que estão em curso pelo mundo, é um gasto exorbitante que, se fosse direcionado para a saúde, para a moradia, para a educação, para a alimentação, seriam suficientes para terminar com a miséria, terminar com a desigualdade. Nós vivemos uma lógica que nos faz banalizar a desigualdade tão grande, essa desigualdade tão absurda e essa desigualdade que mata. E esse texto de São Lucas, esse texto tão marcante e tão forte para nós, ele vai dizer que naquele primeiro dia da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado. Toda vez que o texto fala de povoado, quer dizer de um lugar que resiste à mudança, de um lugar onde os valores não mudam, são sempre os mesmos, não se quer a novidade. E eles, ao invés de ir para frente,
voltam para trás e voltam para Emaús, onde era um lugar marcado por uma luta do tempo dos Macabeus, onde o povo tinha vencido. Para eles estava difícil de entender que Jesus tinha sido crucificado. Eles não conseguiam entender. Eles esperavam que Jesus fosse glorioso, vitorioso, que vencesse e tomasse o poder. Eles não entendiam. Jesus, dom de amor, que dá a vida por amor. E eles estavam discutindo do que tinha acontecido, porque para eles era incompreensível, inaceitável, por isso se dispersaram, e eles estavam indo para um povoado que lembrava Vitória, e eles não queriam aceitar o que para eles era uma derrota. E o próprio Jesus se aproximou. É interessante que se aproximou, e essa é uma palavra que é usada muitas vezes nos evangelhos. Jesus se aproxima de quem está sofrendo, Jesus se aproxima de quem está doente, Jesus se aproxima de quem está passando por dificuldades. E começou a caminhar com eles, mas eles não conseguiram reconhecer Jesus. Eles não perceberam. No momento de sofrimento, nem sempre nós percebemos que Jesus está conosco e ainda se interessa por nós e pergunta o que vocês estão conversando pelo caminho. E um deles, chamado Cleófas, que quer dizer o filho da glória, por isso ele queria a vitória, queria a glória, ainda pergunta de uma forma até um tanto rude: você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ainda Jesus pergunta o que foi, e eles respondem o que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Quando eles falam que Jesus é o Nazareno, está situando que Jesus fazia parte de um grupo que não aceitava a opressão do povo, a desigualdade que mata e que nega a glória da vida humana, que é que o povo tenha vida e vida em abundância. E que um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e do povo, e que os chefes religiosos, é impressionante isso, os sumos sacerdotes e os nossos chefes entregaram para ser crucificado, e nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Eles esperavam o que Jesus não veio trazer. Por isso eles estavam tristes, decepcionados, eles se sentiam frustrados. E eles dizem: isso já aconteceu faz 3 dias, e não era uma novidade para o povo. Tinham aparecido vários que diziam que ia libertar o povo e que tinham morrido. E aí ele diz: mas é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto, que algumas mulheres do nosso grupo falaram coisas que são piores, porque para eles era pior falar que Jesus ressuscitou, porque para eles ele morreu, estava morto, eles tinham se enganado. Jesus ressuscitado é uma novidade que vai ter que fazer mudar a forma de pensar, que vai ter que fazer mudar a forma de agir, que vai ver que aquilo que Jesus ensinou, que é o amor, a partilha, a solidariedade, viver na graça de Deus, é viver acolhendo esse amor gratuito. Isso é muito pior. E eles não estavam preparados para isso, como nós também não estamos preparados para viver segundo o amor de Deus. E elas voltaram dizendo, essas mulheres, que viram anjos
Anjo na Bíblia não aparece para a mulher. E ainda elas disseram que viram anjos. E que os anjos afirmaram que Jesus está vivo. Olha que coisa maluca que vieram dizer. E alguns dos nossos foram ao túmulo. E o pior, encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Como é que a gente vai ver Jesus? Ninguém viu. E Jesus vai dizer para eles: ô gente de cabeça dura, hein? Como custa entender. Vocês não entenderam os profetas que diziam que o Cristo devia sofrer tudo isso para aí sim entrar na sua glória. E vai explicar, vai fazer uma catequese, uma nova leitura, uma nova chave de leitura, até que quando chegou aonde diziam, é interessante isso, Jesus ia mais para diante, e eles ficaram no lugar fechado, no povoado, que é contrário à novidade. Mas disseram para Jesus: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e a noite já vem. E só no momento em que Jesus partilhou o pão, abençoou e entregou para eles, que a cegueira passou e eles viram Jesus. E eles reconheceram Jesus ao partir o pão. É isso que tem que ficar claro para nós. Reconheceram Jesus ao partir o pão. É só partilhando o pão que nós reconhecemos Jesus. Não adianta procurá-lo em outra coisa, em outro lugar. É na partilha do pão que se reconhece Jesus. Como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. E Jesus ficou indizível diante deles, porque Jesus só é reconhecido quando se partilha o pão. Aí, como diz aquele, entendeu o que é que eu desenhei? Jesus é reconhecido ao partilhar o pão. Se alguém quer reconhecer e ver Jesus, partilhe o pão. Esse é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. A Eucaristia é esse compromisso de partilhar o pão. Todos os dias pela manhã, nós partilhamos o pão com os irmãos de rua. E esse pão que nós partilhamos diariamente é feito na padaria da casa de oração do povo da rua. A nossa padaria agora está grande, bonita, toda equipada, tem até e onde se faz mais de 2.000 pães todos os dias. Isso é trabalhoso, é custoso. Tem uma padaria escola que se chama Padaria Escola Dom Paulo Evaristo Arnes, e onde todos os dias o professor, o padeiro, com os aprendizes que são moradores de rua, fazem o pão. Já temos 47 receitas diferentes. 47 receitas diferentes. E todos os dias pela manhã, na porta do centro comunitário Santa Dulce dos Pobres, passam mais de 300 irmãos de rua, alguns dias são 400, todos eles levam pelo menos 2 pães, porque os que gostam mais passam na fila 3, 4 vezes. Comem o pão e tomam um café com ele. E amanhã eles vão ganhar essas escovas de dentes também.
que trouxeram para nós hoje. Então, todos os dias é o exercício de partilhar o pão. Nós calçamos luvas para entregar o pão, porque ficou bastante gente nos vigiando para achar alguma coisa para falar contra a nossa partilha do pão. Mas é só assim que a gente reconhece Jesus, partilhando o pão. E isso é custoso, porque precisa conseguir matéria-prima, precisa conseguir todo o material para fazer o pão, que é o apoio que nós recebemos de tantos que mantêm essa padaria. E sabe que logo nós vamos inaugurar a lavanderia, ali também na casa de oração do povo da rua. E a nossa lavanderia vai se chamar Lavanderia Madre Cabrini, em homenagem a Santa Francisca de Xavier Cabrini. E lá nós vamos ter as lavadoras de roupa, três secadoras, para que os irmãos de rua possam lavar sua roupa, secar, e vai ter também máquina de costura para arremendar o que precisar, e cabo de passar ferro, para que eles possam, também os que quiserem, passar as suas roupas. Essa lavanderia também está sendo construída com apoio de tantas pessoas, para que possam ter esse espaço de humanização na cidade, para que as pessoas que não têm o que vestir, ou às vezes recebem coisas já fora de uso, mas que eles possam lavar, consertar, possam estar vestidos de maneira adequada para procurar trabalho, para voltar para a família, para ter condições de ir para a escola e tantas outras coisas que nós temos construído diariamente com os irmãos, com as irmãs em situação de rua. Só que fazer tudo isso, Padre, dá problema, viu? É conflitivo. É conflitivo. Fazer tudo isso é conflitivo. E tem gente que passa lá e diz: está dando pão para vagabundo. Às vezes eu fico pensando, porque será que vagabundo não tem fome também? E não precisa comer? E o que é ser vagabundo numa sociedade meritocrática, numa sociedade excludente e numa sociedade que não garante vida para todos? Partilhar o pão é sinal de amor. Partilhar o pão é sinal de vida e de compromisso. Por isso, a celebração de hoje nos diz: querem ver Jesus? Partilhem o pão. Partilhar o pão e o coração e ser de todos irmão. Amém. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.